Setembro é considerado o mês da Bíblia devido à memória de São Jerônimo, encarregado de revisar a tradução latina da Sagrada Escritura. Nesse mês, somos convidados a estudar e refletir mais profundamente a Palavra de Deus. Por isso, a Web TV Redentor preparou uma série especial. Na hora de ler a palavra, surgem algumas dúvidas. Pensando nisso, para o primeiro programa, convidamos o padre Pedro Paulo dos Santos para responder algumas perguntas dos espectadores sobre a Bíblia. Padre Pedro Paulo, a minha dúvida sobre a Bíblia é... já tem um tempo que eu tenho uma dúvida sobre o purgatório, porque nós católicos acreditamos, né, e pregamos que existe o purgatório, que é um lugar de purificação para as almas. Mas eu nunca vi isso na Bíblia, claro, assim, uma explicação clara e que exista realmente. Então eu queria tirar essa dúvida em que texto, em que parte da Bíblia a gente tira essa dúvida, que a gente tem o entendimento de que existe mesmo o purgatório. Bem, Maísa, a sua pergunta é muito interessante. Qual é o fundamento bíblico do purgatório? Vamos a um pressuposto. Não existem doutrinas cristãs, ou seja, dogmas sem fundamento bíblico, o que não quer dizer que a Bíblia ofereça todo o argumento. A Bíblia é a pedra inicial que legitima uma doutrina. Bem, o purgatório está na Bíblia, sim. Cito para você somente 3 passagens. Por exemplo, vá ao Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26, ou no mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 12, 32. No texto de Mateus 5, você encontra essa afirmação. Estamos no contexto do Sermão da Montanha, e diz que quando alguém não negocia o caminho para a guerra ou para a dívida, será preso e não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Essa leitura do purgatório é muito antiga. Os padres da igreja, isso é a partir do 2º século, começam a refletir sobre o intermediário entre os 2 extremos decididos. O homem, quando morre, tem 2 estados definitivos: céu ou inferno. Dali não se muda. A igreja entende desde o início que a misericórdia divina encontra um termo médio. O purgatório é um termo médio. É bem verdade, autores importantes como Jacques Le Goff estudaram e aprofundaram em termos historiográficos o purgatório, e eles afirmam, e é verdade, que a partir do século XII isso se torna doutrina, mas só é possível tornar-se doutrina porque desde o princípio a igreja lê o purgatório como uma possibilidade da salvação. Anote também segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, 18, e também o famoso texto do Antigo Testamento, segundo livro de Macabeus, capítulos 12, versículo 46. Você deve lembrar, se nós usamos esse texto de quando em quando no dia de finados, quando Macabeu pede aos soldados que recolham moedas, sejam levadas para o templo de Jerusalém para serem oferecidas pelos guerreiros que morreram, caíram em batalha. E a palavra-chave do purgatório é purgar, purificar, preparar-se para o estado definitivo de salvação. Padre, podemos dizer que nos dias atuais os fatos bíblicos estão acontecendo? Por exemplo, as guerras santas, que se dizem santas, acontecendo nos dias de hoje? Olá, Ana Paula. Sua pergunta é muito interessante. Guerra Santa e Bíblia. Bem, é verdade que a Bíblia não inventa o termo Guerra Santa. Esse termo é mais antigo e, obviamente, diz respeito a sociedades teocráticas, isto é, sociedades que acreditavam no poder divino como organização do sistema político e social. E exatamente na Bíblia nós encontramos essa experiência incorporada. Quando Israel entra na Terra Santa, na Terra Prometida, faz batalhas, guerreia com as 7 nações lá presentes. Agora, quanto à continuidade, é diferente. Nós não temos a Bíblia fundamentando a guerra. A Bíblia está interessada em fundamentar os direitos de Deus no mundo, isto é, que o seu amor, sua palavra, sua misericórdia e, sobretudo, sua justiça esteja presente no mundo. Padre Pedro Paulo, paz e bem. A minha dúvida é o seguinte, a Bíblia fala no Gênesis que Deus criou o mundo e no 7º dia descansou.
Na oração do credo, nós rezamos Senhor Deus do Universo, num determinado trecho. Então a pergunta é, Deus é o Criador do mundo e esse mundo é o planeta em que vivemos, ou Deus é o Criador do universo, que é todo o caos, onde a Terra também está inserida? Marcos, sua pergunta é muito interessante. De fato, quando falamos de universo e da Terra, estamos falando da mesma ação do Criador. É óbvio que a própria liturgia nos apresenta, na conclusão do ano litúrgico, Cristo, Rei do Universo. Falar da criação é falar de Deus como origem de todo o processo vital. Aquele que existe como nós o conhecemos e aquele que não conhecemos, mas que a ciência nos indica a sua existência. Deus é Criador do Universo. Meu nome é Raquel Araújo, eu sou da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Grajaú. E, padre, a minha dúvida é a respeito da leitura orante. Qual é a melhor forma de praticarmos a leitura orante da Bíblia? Raquel, sua pergunta é atual. A leitura orante da Bíblia é uma questão que cada vez mais envolve cristãos, católicos ou não. Ler a Bíblia sob o ponto de vista da oração, ler a Bíblia no contexto da liturgia. Mas é preciso perguntar-se que sentido tem falar em leitura orante da Bíblia? Falar da leitura orante é responder a uma questão muito simples. A Bíblia não pode ser prisioneira de um escritório, de uma leitura individual. A Bíblia está, entre outras coisas, incluída na leitura eclesial, na leitura espiritual. Ela espera, com a sua leitura, que cheguemos aos frutos da sua mensagem. E nós sabemos que a oração é o momento mais intenso que nos permite essa conexão do Espírito com a alma, com o conteúdo último da Bíblia, que não deixa de ser uma mensagem para a nossa existência em vista do nosso crescimento espiritual, humano e eclesial. Eu sou da comunidade São Paulo Missionário, em Vigário Geral, na Rua Granada, e eu gostaria de tirar uma dúvida, que é saber se a pessoa que ler a Bíblia como um livro de estudo pode estar cometendo uma heresia. Emilson, o estudo da Bíblia, isto é, tomar a Bíblia não só como livro de devoção ou como fazemos referência a uma pergunta anterior, a leitura orante da Bíblia, não constitui uma heresia de forma alguma, desde que algumas situações sejam confirmadas. Estudar a Bíblia no contexto da igreja, por exemplo, a Bíblia não vem interpretada por nenhum estudioso de modo cristão, alheio ou contrário às interpretações da igreja. Por isso, há milênios, a igreja tem recolhido, organizado e adensado uma ciência bíblica que estuda a língua, o contexto, a história, as mensagens possíveis que estavam, de certa maneira, na mente ou na intenção dos autores, e o autor principal da Bíblia, obviamente, é Deus, e aquele contexto sempre mutável dos ouvintes, aqueles destinatários da Escritura. Portanto, a sua pergunta se o estudo da Bíblia, enquanto estudo, é uma heresia, é negativo. Estudar a Bíblia é indispensável para não ter seu sentido aprisionado pela nossa ignorância de fatos relevantes, de circunstâncias indispensáveis, como a própria língua da Bíblia, ou melhor, como as línguas da Bíblia, o grego, o hebraico e o latim, além daquelas com as quais nós nos utilizamos para traduzi-las